Oiê, eu sou a Milena, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Então já pega essa agulha de crochê, se acomode e bora pro vídeo. De materiais, eu vou estar usando a minha agulha da Duna 3.0. De lã, eu vou estar usando a rosa da Mullet da Círculo. Ela é 40 gramas e a cor dela é rosa chiclete. Vou estar deixando na descrição também a numeração e o nome dela certinho. A minha lã branca que eu vou estar usando vai ser da Cisne de primeira. Ela é 40 gramas também. E essa daqui é a numeração dela. Também vou estar deixando na descrição do vídeo todas as informações da lã. Eu ia deixar essa parte para mostrar no final do vídeo, mas como eu tô falando sobre as linhas e os materiais que eu vou estar usando, eu já vou aproveitar para falar um pouco sobre a diferença de cada linha que foi usada nos tutoriais. Bom, nesse aqui, que foi meu primeiro tutorial do Miles, eu usei a linha Mullet. Então, eu usei um total de 3 rolinhos das Mullet de 40 gramas. E agora, na touca da Gwen, eu usei a linha da Cisne, também de 40 gramas. Eu usei um total de 4 rolinhos dela e eu não mudei o tutorial, nem nada, não aumentei pontos, nem carreiras. Fiz ele normal, o desenho, a receita é a mesma. A única diferença entre elas duas é o tamanho que cada uma ficou. E quanto da Cisne, a branca, ela ficou desse tamanho, ficou um pouco maior do que eu achei que ela ia ficar. Eu achei que ela ia ficar do mesmo tamanho que ficou a preta, que eu usei a Mullet, mas elas juntas, elas acabaram ficando uma diferença de 1 a 2 centímetros maior que a outra. Possa ser que para você não faça diferença, mas possa ser também que você, quando você terminar de fazer a touca, ache que o tutorial, você fez o tutorial diferente, ou que tem alguma coisa de errado, e não, é só a diferença das linhas. Então, se você estiver usando a Cisne, que nem eu usei nesse tutorial agora, ela vai ficar um pouquinho maior. Ela pode ficar um pouquinho maior. Mas se você usar a da Mullet, pode ser que ela fique no tamanho normal, sem mudar nada. Então, vai depender muito da linha que você usar. Mas o tutorial é o mesmo e não mudei nem coloquei nada. É só a mesma coisa. A única diferença entre eles é a linha. Então, é isso. Bora pro tutorial agora. Esse aqui é o molde que eu vou estar usando para poder fazer o desenho. E ela serve tanto para a touca vermelha, quanto para a branca, que eu vou fazer agora, e a preta que a gente fez no último vídeo. A quantidade de correntinhas que eu vou estar fazendo para essa touca vai ser 55. Eu vou manter elas igual do último vídeo, mas se você quiser um tamanho menor, você pode fazer 45 correntinhas. Um tamanho médio, assim, você pode fazer 50 correntinhas. Um tamanho um pouquinho maior, pode fazer 55 correntinhas. Eu gosto de fazer 55 correntinhas porque eu uso trança, então eu gosto de uma coisa muito folgada, um pouco mais folgadinha. Mas 60 correntinhas eu acho que já é um tamanho muito grande. Terminei de fazer as minhas 55 correntinhas pra gente começar a fazer a nossa touca. Mas agora eu vou estar subindo mais 3 correntinhas, que vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto alto da carreira. Vou pegar a minha argola desse jeito, vou voltar na minha quarta correntinha e vou fazer o meu ponto alto. Então, eu pego o meu fio, passo por o ponto de base, pego meu fio, passo por uma argolinha e por duas. Temos aqui o nosso segundo ponto alto. Pego minha argolinha de novo, venho aqui no meu ponto de base, a minha correntinha. Desse jeito, pego meu fio, vou passar pela minha primeira argolinha. Desse jeito, pego meu fio e passo pela segunda. Então, agora eu vou fazer os meus pontos altos até o final desta carreira. E vou fazer mais 15 carreiras de ponto alto sobre ponto alto sem nenhum aumento, para a gente começar a fazer o nosso desenho. Então, de total, a gente vai ter 16 carreiras de ponto alto. Dando uma pausa rápida aqui no tutorial, eu tô aqui fazendo a minha carreira, né? Tô na segunda carreira das nossas 16 carreiras. Então, aqui eu vou estar fazendo as minhas carreiras até chegar ao final. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês sobre um determinado vídeo, que é o vídeo da touca roxa. No meio do vídeo, quando eu tava programando o vídeo da touca do Homem-Aranha, a preta, eu coloquei lá, né, tudo certinho, a quantidade de pontos.
E os capítulos também vai ficar mais fácil para entender caso a explicação não esteja tão boa assim, né? Enfim, coloquei lá e eu pensei, vou colocar assim também na minha touca roxa. Tá bom, tava lá colocando, né, os capítulos certinho e a quantidade de pontos, tudo e tal. Chegou um determinado ponto do vídeo, que eu vou estar colocando aqui pra vocês, que não sei como eu vi isso, eu não vi isso. Eu meio que coloquei de novo outra parte do vídeo, então meio que duplicou essa parte. E a gente perdeu um processo muito grande entre a 7ª carreira e a 10ª carreira, né? Então, se vocês quiserem, eu posso estar regravando esse vídeo pra vocês, refazendo esse tutorial dessa touca. Eu vou seguir... Tava pensando em fazer os mesmos tanto de pontos que eu fiz, que naquela touca era 45 correntinhas. Então, eu tava pensando em fazer isso. Mas queria saber a opinião de vocês, né? Se pra vocês tá tudo bem, ou se precisa mesmo regravar pra ter uma melhor explicação também. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha que eu devo fazer ou tá tudo bem. Então, agora eu vou terminar de fazer as minhas carreiras. Quando eu terminar, eu volto. Bom, terminei de fazer aqui as minhas 16 carreiras de ponto alto. E aqui eu já coloquei os meus 3 clipes, que vai ser minhas marcações. E aqui vai ser onde eu vou começar a fazer o meu desenho, meus pontos rosa. Então, para isso, eu vou estar pulando um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos brancos. E depois disso, eu vou fazer os meus desenhos. Então, vai ser com uma linha rosa, né? Mas serve também para touca preta. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos rosas. Então, esses 2 clipes vai ser o começo e final dos meus pontos rosas. Esse clipe aqui, ele vai ser o ponto mais baixo do meu desenho. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, essa marcação que eu fiz é o ponto mais baixo do meu desenho. Por isso que eu coloquei esse clipe daqui. Ele tá representando ele. Então, aqui, eu coloquei meus clipes. Ele tá desse jeito aqui. Essa parte aqui, eu vou dobrar ela pra cima. E essa parte daqui vai ser a parte da minha costura. Aqui onde eu tô dobrando, vai ser o nosso detalhe. E esse ponto daqui vai representar o ponto mais baixo do meu desenho. Esse é o começo, aquele ali é o meio. Então, aqui agora, se eu virar pra ele desse jeito, ele vai estar desse jeitinho. A parte de baixo do detalhe, a parte mais baixa do meu desenho, e o começo e final da minha primeira carreira, e a parte da costura. Então, bora fazer o desenho. Então, agora a gente vai estar fazendo 3 correntinhas pra gente poder fazer a nossa próxima carreira. Desse jeito, vou virar o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer agora os meus 12 pontos altos até começar o meu desenho. Então, já tenho meu primeiro, vou fazer o meu segundo ponto, terceiro ponto, e vou fazer até chegar nos 12. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto e aqui eu já vou fazer a minha primeira troca de cor. Então, aqui eu vou fazer as minhas 2 argolinhas desse jeito. Vou deixar o meu fio desse jeito. Vou vir com o fio rosa, vou passar por dentro da argola pra gente finalizar o nosso ponto. Vou puxar um pouco do fio rosa para que ele fique pra trás, pra gente poder já fazer o acabamento. Vou tirar o meu primeiro clipe da nossa primeira carreira, desse jeito. Vou segurar o meu fio rosa rente à base, para que ele seja escondido através dos meus pontos. Então, agora eu vou fazer os meus 8 pontos. Então, fiz o meu primeiro, vou puxar o meu fio para que ele fique bem rente, tanto o rosa quanto o branco lá atrás. Fiz o meu segundo ponto. Agora eu vou fazer o meu terceiro ponto alto, e aqui já deu uma escondida melhor no nosso fio, mas vou finalizar essa parte de esconder meu fio com o meu quarto ponto alto em rosa.
Então, agora o nosso fio já está completamente escondido por trás dos nossos fios. Então, agora eu vou fazer o meu sexto ponto alto em rosa. Sempre alinhando a linha, puxando a linha para que ela fique reta, porque ela vai embolar em algum momento junto com o branco. Então, sempre tem que arrumar essa parte do fio, ok? Então, agora já estou no meu sétimo ponto alto. Vou fazer o meu último ponto alto, então vou retirar o meu clipe e fazer o meu último ponto alto em rosa. Vou deixar duas argolinhas desse jeito e vou vir novamente com o meu fio branco pra gente finalizar a nossa primeira carreira de desenho. Então, eu venho aqui e passo meu fio branco pela argolinha. Deixo meu fio para trás e vou fazer os meus pontos altos para finalizar a carreira. Vamos fazer a segunda carreira de desenho, e essa carreira também vai ser só feita em ponto alto rosa. Então, agora eu vou fazer os meus pontos até chegar aqui no meu primeiro marcador. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto em branco e o meu último ponto alto. Então, eu venho aqui, faço meu ponto alto, deixo duas argolinhas, coloco meu fio branco para trás, vou estar retirando o meu clipe. Aí, nessa parte, se você tiver marcadores, use marcadores. É um pouco mais prático do que usar o clipe. Mas se você também não tiver marcador, pode usar clipe normal, é o mesmo resultado. Puxa o fio branco para trás, para ele ficar rente. Puxa o nosso fio rosa, para poder ele não atrapalhar o nosso primeiro ponto. E vamos fazer o nosso primeiro ponto rosa. Desse jeito. Agora, até o final dessa carreira, no próximo clipe, a gente vai estar fazendo os nossos pontos rosas até o finalzinho. Então, bora fazer os nossos 9 pontos altos. Chegando aqui no meu penúltimo ponto alto em rosa, então eu vou fazer aqui ele normal, vou retirar o meu clipe. Tá vendo que ele emperra um pouquinho? Mas tá tudo bem, normal de um clipe. Vou fazer aqui o meu último ponto alto em rosa, então vou estar deixando as duas argolinhas. Vou colocar o meu fio rosa para trás, vou pegar o meu fio branco e vou finalizar essa carreira fechando com o fio branco desse jeito. Então, agora, puxa a linha para ficar rente e vou finalizar esta carreira fazendo os meus pontos altos em branco até o final da carreira. Desse jeito aqui, segunda carreira de desenho finalizada. E ela tá ficando assim, não dá muito pra ver o desenho, porque só é a segunda carreira, mas segunda carreira de desenho está finalizada. Terceira carreira de desenho, e aqui a gente já vai começar a trocar a cor com o branco e o rosa. Então, já coloquei aqui os meus clipes. Então, esse azul até meu primeiro prateado vai ser o rosa. Desse prateado até esse outro prateado vai ser o branco. E desse prateado até o vermelho vai ser o rosa de novo. Então, estão aqui com as minhas marcações. Bom, cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto em branco. Então, vou fazer ele e deixar essas duas argolinhas. Vou colocar o meu fio branco para trás e trocar pela cor rosa, desse jeito. Vou tirar o meu primeiro clipe azul e vou fazer os meus dois primeiros pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. E agora, vou fazer o meu segundo ponto alto, deixando as duas argolinhas pra gente trocar de cor. Desse jeito, deixo meu fio rosa para trás, deixo ele bem alinhado, que agora vai começar a bagunça de fios atrás. Vou finalizar ele com o ponto em branco, ou melhor, nosso fio. Vou estar retirando o meu clipe. E aqui, eu vou fazer 5 pontos altos em branco. Então, aqui, vou fazer o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto,
meu quarto e penúltimo ponto alto em branco. Vou fazer bem devagar porque minha câmera está desfocando um pouco. E agora eu vou fazer o meu último ponto alto em branco. Então, vou estar retirando o meu clipe e vou fazer ele deixando as duas argolinhas para troca de cor. Desse jeito, deixo meu fio para trás e troco para o fio rosa, finalizando os meus 5 pontos altos. E agora eu vou fazer um total de 3 pontos altos em rosa para finalizar. Então, vou fazer meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto em rosa, vou retirar o meu clipe e fazer meu terceiro ponto alto em rosa. Desse jeito, eu vou deixar duas argolinhas pra gente fazer a troca de cor e finalizar a carreira com os pontos em branco. Então, desse jeito, a minha terceira carreira vai se finalizando e agora a gente já vai começar a fazer o desenho e as trocas de cores entre o branco e o rosa. Então, terceira carreira de desenho finalizada e fizemos 2 pontos altos em rosa, 5 em branco e finalizamos com 3 em rosa. Quarta carreira de desenho e aqui já estou terminando de fazer os meus últimos pontos em branco. Então, vou fazer o meu penúltimo ponto, desse jeito. Vou fazer agora o meu último ponto em branco, deixando duas argolinhas. Vou colocar o meu fio para trás, vou trocar de cor com rosa, desse jeito daqui. E aqui, já vou tirar o meu clipe, pra gente fazer o nosso ponto em rosa. Vou pegar esse fio aqui, vou puxar para o lado, para que ele não atrapalhe a gente para fazer o primeiro ponto, desse jeito. E vou fazer o meu primeiro ponto alto em rosa. Lembrando também de deixar o fio branco esticado para que ele não atrapalhe nessa parte. Bom, vou fazer aqui o meu terceiro ponto em rosa, o meu quarto ponto e último ponto em rosa. Desse jeito, vou deixar aqui as minhas duas argolinhas, vou colocar o fio rosa para trás, vou trocar com o fio branco, desse jeito, puxa o fio rosa para ficar rente, vou estar retirando o meu clipe, então aqui a gente já fez 4 pontos em rosa, vamos fazer agora os nossos pontos em branco, então vou fazer o meu primeiro ponto, desse jeito, vou fazer o meu segundo, até chegar no próximo ponto. Vou fazer eles em branco. Terceiro ponto alto em branco. Quarto ponto alto em branco. Desse jeito daqui. E arrumei o meu fio que estava puxando. Vou fazer o meu quinto ponto alto em branco, desse jeito. E vou finalizar fazendo o meu último ponto alto em branco. No total, 6 pontos altos. Vou fazer aqui o meu ponto e vou deixar as minhas duas argolinhas pra gente trocar de cor. Desse jeito. Coloco o meu fio para trás, troco de cor com o rosa. Desse jeito. E vou fazer mais 2 pontos em rosa. Então, eu faço o primeiro ponto. Vou tirar o meu clipe, que é nosso último ponto. E vou fazer o meu segundo ponto alto, deixando as minhas duas argolinhas para nossa troca de cor. Vou colocar o nosso fio para trás, vou trocar com um fio branco, desse jeito. E agora, eu vou finalizar a minha carreira com os fios em branco. Então, nossa quarta carreira de desenho já está finalizada. Vou só terminar de fazer esses 3 pontos altos em branco aqui, para mostrar a carreira. Então, temos aqui a nossa quarta carreira de desenho finalizada.
Chegamos na nossa quinta carreira de desenho e aqui eu já estou fazendo meu penúltimo ponto em branco. Desse jeito. E agora eu vou fazer o meu último ponto em branco, deixando as duas argolinhas para nossa troca de cor. Vou fazer a nossa troca de cor, deixando o fio branco para trás e vindo com o fio rosa. Aqui eu vou já tirar o meu clipe e vou estar fazendo 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. Vou fazer o meu segundo ponto e vou deixar as duas argolinhas para nossa troca de cor. Troco o meu fio. Desse jeito. Vou estar retirando o meu clipe para a gente começar os nossos pontos altos em branco. E agora eu vou fazer os meus pontos altos. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. Desse jeito. Vou fazer agora o meu segundo ponto alto em branco. Terceiro ponto alto em branco. Eu vou fazer um pouco mais devagar porque minha câmera está desfocando um pouquinho. Quarto ponto alto em branco. Quinto ponto alto. Sexto e penúltimo ponto alto em branco. E agora vou retirar o meu clipe e vou fazer o nosso último e sétimo ponto alto em branco. Então, fizemos um total de 7 pontos altos brancos nessa parte. Vou deixar as nossas duas argolinhas. Vou trocar de cor com o fio rosa. Desse jeito. E vou fazer mais 3 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. Vou fazer o meu segundo ponto. Vou retirar o meu clipe e fazer o meu último ponto alto em rosa e vou deixar as duas argolinhas para troca de cor. Desse jeito, vou fazer a troca de cor, pegando o nosso fio rosa, deixando para trás, e pegando o nosso fio branco e terminando a nossa quinta carreira de desenho. Então, desse jeito assim, terminamos a nossa quinta carreira de desenho. Começando a nossa sexta carreira de desenho, e aqui eu já estou no meu penúltimo ponto alto em branco. E nessa parte eu vou falar um pouco mais detalhado, porque nesse dia não estava um dia tão iluminado assim. Então, algumas partes do vídeo pode ficar um pouco com desfoque, mas eu vou falar um pouco mais sobre a informação dele. Então, aqui, cheguei no meu último ponto alto em branco, deixei minhas duas argolinhas e troquei o fio com o fio rosa. Retirei aqui o meu primeiro clipe e agora eu vou fazer os meus primeiros 3 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto, vou fazer o meu segundo ponto alto. Desse jeito. Vou fazer o meu terceiro ponto alto em rosa, deixando as duas argolinhas. Desse jeito, para nossa troca de cor. Vou retirar o meu clipe e trocar o meu fio para o fio branco. Então, agora eu vou fazer os meus pontos altos em branco. Então, vou fazer o meu primeiro ponto, deixando o fio rosa sempre rente também, não esqueça de puxar ele. Vou fazer o meu segundo ponto alto em branco. Vou fazer o meu terceiro ponto alto em branco. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto em branco. Sexto ponto alto e penúltimo ponto alto. E o nosso último ponto alto e sétimo. Vou retirar o meu clipe e vou fazer o meu ponto deixando duas argolinhas para nossa troca de cor.
desse jeito aqui. Coloco meu fio branco para trás, troco de cor com o meu fio rosa, desse jeito, e vou finalizar fazendo 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro, vou retirar o meu clipe e fazer o meu ponto alto, deixando as minhas 2 argolinhas pra gente finalizar a carreira com pontos altos em branco. Desse jeito, coloco o fio rosa para trás e troco com o branco. Então, agora eu vou terminar essa carreira e finalizar ela com pontos altos em branco. Então, a nossa 6ª carreira de desenho também já está finalizada e ela ficou desse jeito aqui. 7ª carreira de desenho, e aqui eu vou fazer os meus últimos 3 pontos altos em branco da minha carreira. Então, vou fazer aqui o primeiro, vou fazer o penúltimo ponto alto. E aqui, agora, eu vou fazer o meu último ponto alto em branco, deixando as 2 argolinhas pra gente fazer a nossa primeira troca de cor. Tiro o meu clipe, vou deixar o meu fio branco para trás, desse jeito aqui. Vou trocar pelo fio rosa. E aqui agora eu vou fazer os meus 2 primeiros pontos altos em rosa. Então, eu fiz o primeiro, vou fazer o meu segundo ponto e vou deixar as minhas 2 argolinhas. Coloco o meu fio rosa para trás e troco com o meu fio branco. Vou retirar o meu segundo clipe. E vou fazer agora os pontos altos em branco. Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Nosso penúltimo ponto alto e 6º da nossa carreira. Então, tá desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tá certo a contagem. E vou fazer agora o meu último ponto alto, totalizando 7 pontos altos brancos nesta carreira. Então, vou fazer ele e vou deixar 2 argolinhas. Desse jeito, vou deixar o meu fio branco para trás e vou trocar com o fio rosa. Vou fazer o meu primeiro ponto alto em rosa, vou retirar o meu clipe e fazer o meu segundo e último ponto alto em rosa, deixando as minhas 2 argolinhas para nossa troca de cor e finalizar a carreira com os pontos altos em branco. Então, já fizemos a nossa troca de cor e aqui eu vou finalizar a minha carreira com os brancos. Então, temos agora a nossa 7ª carreira de desenho finalizada. 8ª carreira de desenho, então pode-se dizer que estamos finalizando a nossa primeira parte do nosso olho. Então, aqui já estou no meu último ponto alto, vou deixar as 2 argolinhas, vou trocar de cor com o fio rosa, desse jeito, vou estar retirando o meu primeiro clipe. E vou fazer 2 pontos altos em rosa. Então, agora eu vou fazer o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto alto, deixando as 2 argolinhas para nossa troca de cor. Então, coloco o fio para trás e troco pelo fio branco, desse jeito. Vou retirar o meu segundo clipe. E vou fazer agora os meus pontos altos em branco. Então, puxo meu fio rosa para que ele fique bem rente. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto em branco.
Vou fazer até essa próxima marcação. Vou fazer o segundo ponto alto em branco. Desse jeito. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Penúltimo ponto alto e quinto da nossa carreira. E o nosso sexto e último ponto alto da nossa carreira. Então, aqui eu vou estar retirando o meu clipe. Retirei o meu clipe. Vou fazer o meu último ponto alto e vou deixar as duas argolinhas desse jeito aqui. Coloco meu fio para trás, faço a troca com rosa. E finalizo fazendo 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. Vou tirar o meu clipe e fazer o meu último ponto alto em rosa, deixando as minhas duas argolinhas para a troca de cor. E finalização da nossa carreira. Então, já tenho aqui a minha troca de cor. Vou deixar o meu fio rosa para trás e pegar o meu fio branco. Vou fazer os meus pontos altos em branco até o fim desta carreira. Então, assim, já temos a nossa 8ª carreira de desenho finalizada e na parte da frente ela está desse jeito. 9ª carreira de desenho e, basicamente, já estamos finalizando a nossa primeira parte de desenho. Então, aqui agora eu vou fazer o meu penúltimo ponto alto em branco e agora eu vou fazer o meu último ponto alto em branco. Vou deixar duas argolinhas. Vou colocar o meu fio para trás, vou pegar o rosa. Vou retirar o meu primeiro clipe. Vou fazer 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto. A câmera estava desfocando. Vou fazer o meu segundo ponto alto em rosa. Vou deixar as minhas duas argolinhas. Vou colocar o meu fio para trás e vou fazer a troca de cor com o branco. Desse jeito, fizemos a nossa troca de ponto alto em branco. Vou retirar o meu primeiro clipe e aqui a gente vai fazer 4 pontos altos em branco. Então, vou estar fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E aqui eu vou fazer o meu último ponto alto em branco. Vou deixar as minhas duas argolinhas, desse jeito. Vou colocar o meu fio para trás e pegar o rosa. Desse jeito agora, vou retirar o meu clipe e vou finalizar a minha carreira fazendo 3 pontos altos em rosa. Então, já vou tirar o meu último ponto alto também. Então, como ele já vai terminar no nosso último ponto rosa da última carreira, eu já vou tirar o meu clipe. Então, vou fazer o meu primeiro ponto, meu segundo ponto e o meu último ponto alto em rosa. E vou deixar as duas argolinhas desse jeito. Vou fazer a troca de cor e finalizar a carreira com pontos altos em branco. Então, desse jeito aqui, a nossa 9ª carreira de desenho também já está finalizada. 10ª carreira de desenho, e essa aqui é a nossa última carreira fazendo a troca de cor com o branco. Então, já estou aqui fazendo meu penúltimo ponto alto em branco. Vou fazer o meu último ponto alto aqui agora. Vou deixar essas duas argolinhas. Coloco meu fio para trás. Vou pegar o meu fio rosa, desse jeito. E vou fazer os meus 2 pontos altos em rosa. Então, vou tirar o meu primeiro clipe. Aqui. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto.
segundo ponto alto e aqui já vou fazer as minhas duas argolinhas. Vou colocar o meu fio rosa para trás, vou pegar o branco e aqui eu já vou tirar o meu primeiro clipe. O meu primeiro e vou tirar o meu segundo, porque só vamos fazer 3 pontos altos em branco. Se você quiser tirar o outro clipe, também já pode, porque a gente vai fazer também no final só mais 2 pontos altos. Mas eu vou deixar aqui só para não me perder. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto em branco, vou fazer o meu terceiro e último ponto alto, vou colocar o meu fio branco para trás, vou pegar agora o meu fio rosa, desse jeito, vou puxar ele para ficar bem rente e vou fazer os meus últimos 2 pontos altos da carreira. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, tô mostrando bem de pertinho, vou fazer agora o meu último ponto alto, vou tirar o meu clipe e finalizar a minha carreira. Vou fazer o meu ponto alto, deixando as duas argolinhas, vou colocar o meu fio para trás e venho com meu fio branco e vou finalizar a minha 10ª carreira de desenho. Para minhas próximas duas últimas carreiras de desenho, eu vou estar usando só o fio rosa. Para poder fazer elas, eu vou estar utilizando o fio branco só para iniciar e terminar a carreira. Então, aqui, a minha 10ª carreira de desenho já está finalizada e o nosso desenho já está quase completo. Ele está desse jeito daqui. 11ª carreira de desenho e nossa penúltima. Então, já coloquei os meus 2 clipes aqui, que é só o rosa, agora que a gente vai trabalhar, e serão 5 pontos altos em rosa. Então, já fiz o meu penúltimo ponto alto em branco, vou fazer agora o meu último, deixando a minha argolinha, vou fazer a minha troca de cor, desse jeito, e já vou tirar os meus clipes. Eu vou tirar os 2, porque a gente só vai fazer 5, então já vou tirar o outro. Então, pra gente poder fazer esses pontos altos em rosa, eles vão meio que cobrir os pontos em branco. Então, não tem muito como se perder. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto alto em rosa. Vou fazer agora o meu segundo ponto alto. Vou fazer o meu terceiro ponto alto. Fazer o meu quarto e penúltimo ponto alto desta carreira. E agora, para finalizar, vou fazer o meu quinto ponto alto e último. Vou deixar 2 argolinhas, vou fazer a minha troca de cor e vou finalizar esta carreira com pontos altos em branco. Então, desse jeito daqui, finalizamos a nossa 11ª carreira e o nosso desenho já está quase terminado. Vamos agora para a nossa última carreira de desenho para finalizar e fazer a outra parte do nosso olho. 12ª carreira, mais conhecida como a última carreira de desenho do nosso lado direito, da nossa primeira parte do nosso desenho. Então, vou aqui fazer o meu penúltimo ponto alto em branco. Vou fazer agora o meu último ponto alto, deixando as 2 argolinhas. Vou fazer a minha troca de cor. E aqui, a gente só vai finalizar a carreira com 3 pontos altos em rosa. Vou tirar já os meus 2 clipes, porque é só 3, então não tem mesmo como se perder. Então, aqui eu vou vir e vou finalizar a minha carreira fazendo meus 3 pontos altos em rosa. Então, vou fazer agora o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto em rosa. E agora, eu vou fazer o meu último ponto alto desta carreira em rosa. Vou deixar 2 argolinhas, colocar o meu fio para trás e vou finalizar ela com o fio branco. Então, desse jeito, terminamos a nossa última carreira de desenho
E a primeira parte do desenho está finalizada, ficou desse jeito aqui. Nessa parte daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou estar cortando esse fio rosa, para que na próxima carreira, a gente comece mais ou menos como se fosse um fio novo. Então, esse fiapinho que ficou, eu vou esconder ele na próxima carreira, que agora eu vou fazer as 3 carreiras de separação entre um olho e o outro. Então, tô aqui na metade da minha primeira carreira de separação e o meu fio rosa está bem aqui. Então, agora eu vou fazer os meus pontos altos em branco, segurando esse fio pra gente poder esconder ele e ficar um acabamento bonito. No meu último vídeo da touca, eu não fiz esse acabamento, eu só dei um nozinho no fio dos 2 olhos. Então, ficou meio que um nozinho. Mas esse aqui, como a gente tá usando só, tipo, 2 linhas, dá pra fazer esse acabamento certinho. Eu acho que na outra também dá. Então, se você estiver fazendo também na touca preta ou na vermelha, você pode fazer esse acabamento também. Então, eu segurei o fio rosa bem rente meus pontos, onde eu tô fazendo, e eu tô fazendo os meus pontos altos escondendo ele, desse jeito daqui. Então, eu fiz um total de 4 a 5 pontos altos nessa parte, e ele já escondeu o meu fio. Então, aqui, tô terminando de fazer essa parte, e o meu fio já está completamente escondido. Então, vai deixar um acabamento bem mais bonito, tanto na parte da frente do desenho, quanto na parte de trás. Terminei de fazer as minhas 3 carreiras de separação de um lado para o outro. Então, agora, eu vou mostrar 2 jeitos que eu faço a minha marcação para os olhos ficarem na mesma direção. A primeira que eu faço é medir o meu ponto com a minha agulha. Então, eu venho no meu ponto e vou subir para cima. Achei a minha primeira marcação. Vou colocar o meu clipe aqui, onde eu estou marcando com a agulha. Achamos o nosso primeiro ponto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, venho com a minha agulha, vou medir para ver se está na mesma direção. Venho do outro lado e vou subir também a minha agulha. Então, aqui, achamos o nosso segundo ponto. Então, aqui eu venho e vou medir, vou colocar o meu clipe também como marcação. E aqui agora eu vou fazer a contagem. Então, é 1, 2, 3 pontos. Vou descer de um lado e vou descer do outro. Temos a primeira marcação. O segundo jeito que eu faço a marcação é fazer a contagem dos pontos, tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos. Então, aqui em cima tem que ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, dos dois lados tem que ter 23 pontos. Então, aqui eu venho, faço a contagem desse lado, não precisa tanto, se você já tem os 23 pontos primeiros, e marca na mesma direção. Primeira carreira de desenho, e já fiz os meus primeiros 23 pontos em branco. E agora eu estou fazendo o meu último ponto, vou deixar as minhas 2 argolinhas, vou colocar a minha linha para trás e vou vir com a minha rosa para a gente poder fazer os nossos primeiros 3 pontos altos do desenho. Então, aqui eu venho, vou tirar o meu primeiro clipe. Tirei o meu primeiro clipe e aqui eu vou puxar o meu fio branco para que ele fique bem rente e não atrapalhe. Aqui eu vou segurar o meu fio rosa, porque a gente já vai esconder ele também. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto em rosa desta carreira. Desse jeito terminamos primeiro. Vou fazer o nosso segundo ponto alto, segurando o nosso fio para que ele fique bem escondido. E agora eu vou fazer o meu último ponto alto da carreira.
totalizando meu terceiro ponto alto. Então, vou tirar o meu clipe, vou segurar o meu fio para que ele fique bem escondido. Vou fazer as duas argolinhas, vou trocar de cor o rosa pelo branco. Vou puxar a minha linha rosa para que ela fique bem rente. E aqui eu vou terminar a carreira fazendo os pontos altos em branco. Vou segurar também o meu fio para que os pontos altos em branco esconda ele, para dar um acabamento melhor. E vou terminar esta carreira com os pontos altos em branco. Então, aqui já fiz a minha primeira carreira de desenho finalizada e também já tá desse jeito escondido nosso fio. Então, aqui eu venho de novo, pego o meu ponto e vou subir a agulha para ver se tá na mesma direção. Faço isso tanto desse lado quanto do outro lado. Então, aqui temos a nossa primeira carreira nas mesmas direções. Segunda carreira de desenho do lado esquerdo. E aqui eu não coloquei os clipes para fazer a marcação, pois a gente vai fazer só 5 pontos. Então, aqui eu vou fazer os meus últimos 2 pontos altos em branco. Então, vou fazer aqui o meu penúltimo ponto alto em branco. E agora, eu vou fazer o meu último ponto alto, deixando as duas argolinhas pra gente fazer a troca de cor. Vou vir com o meu rosa, e agora a gente vai fazer os 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto em rosa. Desse jeito, temos o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer o nosso segundo ponto alto. Terceiro ponto alto da nossa carreira. E agora, eu vou fazer nosso quarto e penúltimo ponto alto. Desse jeito. E agora, eu vou fazer o nosso último ponto alto e deixar as duas argolinhas. Vou fazer a troca de cor com o fio branco e vou finalizar a minha carreira fazendo os pontos altos em branco. Então, aqui já temos a nossa segunda carreira de desenho do lado esquerdo finalizada. E ela tá desse jeito daqui. Se você quiser medir também serve. Então, vamos lá. Peguei minha agulha, vou vir no ponto que a gente acabou de fazer. Vou descer a minha agulha e encontramos o nosso outro ponto na mesma direção. Meio que como a gente já fez a primeira carreira, os próximos pontos vão sempre estar na mesma direção. Então, carreira finalizada. Começando a terceira carreira de desenho, e aqui já coloquei os meus outros marcadores, porque agora a gente vai começar a intercalar com o branco. Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto alto em branco. Eu vou deixar as minhas duas argolinhas e vou fazer a troca de cor com o rosa. Eu vou estar tirando o meu clipe. Vou trocar a minha cor, desse jeito, puxo meu fio para poder ele ficar rente, não atrapalhar, e vou fazer meu primeiro ponto alto em rosa. Desse jeito aqui, fiz o primeiro, e agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto, deixando as duas argolinhas, pra gente poder trocar de cor. Desse jeito, coloco para trás, venho com o meu fio branco, e vou retirar o meu clipe. Vou retirar o outro também, porque aqui a gente só vai fazer 3 pontos altos em branco. Então, agora eu venho com o meu fio branco e vou fazer meus 3 pontos altos. Vou fazer aqui o meu primeiro. Desse jeito. Vou fazer o segundo ponto alto. E agora eu vou fazer o meu último e terceiro ponto alto, deixando as duas argolinhas, desse jeito. E vamos colocar o fio para trás, pegar o fio rosa e fazer os nossos últimos 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Desse jeito, vou fazer o meu segundo ponto alto
e último. Então, vou retirar o meu clipe, faço meu ponto alto, deixo as duas argolinhas desse jeito, coloco meu fio para trás, pego o meu fio rosa e finalizo minha carreira com os fios em branco. Então, agora a minha terceira carreira de desenho já está finalizada. Então, ela tá desse jeito daqui. E se você quiser medir também, você pode. Então, eu peguei minha agulha, vou descer até o encontro do meu outro ponto da terceira carreira e ver se está na mesma direção. Vou fazer isso também do outro lado para ver se está certinho e encontramos. Então, terceira carreira de desenho finalizada também. Quarta carreira de desenho do lado esquerdo, com a nossa outra parte do olho. Então, agora eu vou fazer o meu penúltimo ponto alto. E agora, meu último ponto alto em branco. Vou deixar as minhas duas argolinhas. Vou colocar o meu fio para trás. Vou pegar agora o meu fio rosa. Peguei o meu fio rosa. E agora, eu vou tirar o meu clipe. E vou estar fazendo 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Desse jeito. E agora, eu vou fazer o meu segundo ponto alto e vou deixar as duas argolinhas de separação. E é pra gente poder trocar de cor com branco. E aqui eu já tô tirando os meus 2 clipes, porque a gente vai fazer 4 pontos altos em branco. Então, eu já tirei o outro clipe também. Então, aqui eu venho e vou fazer os meus pontos altos em branco. Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto. Primeiro ponto alto feito, vou fazer o meu segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E agora, eu vou fazer o meu último ponto alto em branco. Vou deixar as duas argolinhas. Vou colocar o meu fio branco para trás. Vou pegar o meu fio rosa e vou fazer 3 pontos altos em rosa. Então, aqui, eu vou fazer meu primeiro ponto alto rosa. Desse jeito. Vou fazer o meu segundo ponto alto em rosa. Vou fazer agora meu último ponto alto. Então, vou tirar o meu clipe. Vou fazer o meu último ponto alto em rosa. Vou deixar as minhas duas argolinhas. Vou fazer a troca de cor. Então, vou deixar o meu fio rosa para trás e vou pegar o meu fio branco. E vou finalizar a minha carreira com os meus pontos altos brancos. Bom, terminamos a quarta carreira de desenho e ela está desse jeito daqui. Então, quarta carreira finalizada. Quinta carreira de desenho, aqui já estou no meu penúltimo ponto alto em branco. E agora eu vou fazer o meu último ponto alto em branco, deixando as minhas duas argolinhas para a gente poder fazer a nossa troca de cor. Coloco o meu fio para trás. Vou retirar o meu primeiro clipe. Desse jeito. Puxo o meu fio branco para trás para poder ele ficar rente. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto em rosa. Desse jeito, venho e faço meu segundo ponto alto em rosa. E vou estar deixando as minhas duas argolinhas para a gente fazer a troca de cor. Coloco o fio para trás, troco com o fio branco e retiro o meu clipe. Então, aqui para esta carreira, a gente já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em branco. Na última carreira, a gente fez 4 e agora a gente vai fazer 6 pontos. Eu ia tirar esse clipe, mas como a quantidade aumentou um pouquinho, eu vou manter ele para mim não fazer errado. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto em branco. Desse jeito. Vou fazer o meu segundo ponto alto
meu terceiro ponto alto. Agora, o meu quarto ponto alto, penúltimo ponto alto e quinto ponto alto. Vou retirar o meu clipe e vou fazer o meu sexto e último ponto alto da minha carreira de desenho. Vou deixar duas argolinhas, vou colocar o meu fio para trás, vou fazer a troca com o fio rosa e vou finalizar a minha carreira com 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto alto, vou estar retirando o meu clipe e fazendo meu último ponto alto. Vou deixar as duas argolinhas, vou colocar o fio rosa para trás, vou pegar o meu fio branco e vou fazer agora os meus pontos altos em branco até o final da carreira. E desse jeito, finalizamos a nossa quinta carreira de desenho do lado esquerdo. Cheguei na minha sexta carreira de desenho e aqui eu vou fazer os meus últimos 2 pontos altos antes dos pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu penúltimo ponto alto. E agora o meu último ponto alto, deixando as duas alcinhas para a gente fazer a troca de cor com o fio rosa. Então, deixo o fio branco para trás, pego o meu fio rosa, retiro o meu clipe e vou fazer o meu primeiro ponto alto em rosa. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto em rosa, desse jeito, deixando as duas argolinhas, troco de cor com o meu fio branco. Desse jeito, vou retirar o meu clipe. E agora, vamos fazer os nossos pontos altos em branco. Então, já fiz o meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto, nosso sexto ponto alto e penúltimo, e o nosso sétimo e último ponto alto. Vou estar retirando o meu clipe. Vou retirar o meu outro clipe também, que é da marcação do rosa. Então, aqui eu venho no meu último ponto alto branco, faço duas argolinhas, coloco meu fio para trás, pego o meu fio rosa e vou fazer os meus últimos 2 pontos altos em rosa. Então, faço o primeiro, faço meu último ponto alto, meu segundo ponto alto, deixando as duas argolinhas, coloco o fio rosa para trás, pego o fio branco e faço agora os meus pontos altos em branco para finalizar esta carreira. Então, sexta carreira de desenho também finalizada, já concluímos ela e ela está desse jeitinho aqui. Sétima carreira de desenho e aqui eu vou fazer os meus últimos 2 pontos altos em branco. Então, vou fazer aqui meu penúltimo ponto alto. E agora eu vou fazer o meu último ponto alto, deixando as duas argolinhas. Eu coloco o fio branco para trás, vou retirar o meu clipe. Troco de cor, pego o meu fio rosa e vou fazer os meus pontos altos. Então, vou fazer o primeiro ponto alto em rosa, segundo ponto alto em rosa, terceiro ponto alto, deixo as minhas duas argolinhas, coloco meu fio rosa para trás, troco de cor pegando o fio branco, vou estar retirando o meu clipe e vamos fazer novamente 7 pontos altos em branco. Puxo meu fio rosa para trás para poder ele ficar rente.
e não atrapalhar. E sigo fazendo os meus pontos altos. Então, fiz aqui meu segundo, vou fazer o meu terceiro ponto alto. Meu quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Penúltimo ponto alto e sexto. E aqui fizemos 6 pontos altos. Vou fazer agora o meu último ponto alto, então vou retirar o meu clipe. Vou retirar o meu clipe rosa também, porque a gente vai fazer 2 pontos altos em rosa para finalizar. Então, eu faço aqui meu último ponto alto em branco, deixo as 2 argolinhas, faço a troca de cor, venho com o meu fio rosa, desse jeito, e vou fazer 2 pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro, puxo o meu fio branco para poder ele ficar rente e esticado. Vou fazer o meu último ponto alto em rosa, deixo as 2 argolinhas, faço a troca de cor e termino a minha carreira com os pontos altos em branco. Então, agora, a nossa 7ª carreira de desenho também já está finalizada. 8ª carreira de desenho, e aqui eu vou fazer os meus últimos 2 pontos altos antes dos meus pontos altos em rosa. Então, eu fiz o meu penúltimo e agora eu vou fazer o meu último ponto alto, deixando as minhas 2 argolinhas pra gente trocar de cor. Então, eu coloco o meu fio para trás, vou tirar o meu clipe. E agora eu vou pegar o meu fio rosa e fazer os meus pontos altos em rosa. Vou fazer o meu primeiro ponto alto. E o segundo ponto alto, deixando as minhas 2 argolinhas. Troco de cor, vou retirar o meu próximo clipe e fazer os demais pontos altos em branco. Então, aqui, vou fazer o meu primeiro ponto alto. Vou puxar o meu fio para trás para poder ele ficar rente e não atrapalhar nos meus próximos pontos. Vou fazer o meu segundo ponto alto, vou fazer o meu terceiro, quarto ponto alto, quinto ponto alto, meu sexto ponto alto. Vou retirar o meu clipe e vou fazer o meu último ponto alto. Vou deixar as 2 argolinhas, vou trocar de cor e agora eu vou fazer 3 pontos altos em rosa. Então, vou fazer agora meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Vou fazer agora meu último e terceiro ponto alto. Então, vou tirar o meu clipe e vou fazer o meu último ponto alto, deixando as minhas 2 argolinhas. Coloco o meu fio rosa para trás e finalizo a minha carreira fazendo os meus pontos altos em branco. Então, aqui eu finalizo a minha 8ª carreira de desenho e as minhas carreiras de desenhos já estão acabando. 9ª carreira de desenho, e aqui eu já vou finalizar os meus pontos altos em branco. Então, já aqui eu vou fazer o meu penúltimo ponto alto e agora eu vou fazer o meu último ponto alto, deixando as minhas 2 argolinhas. Coloco o meu fio branco para trás, retiro o meu primeiro clipe. Puxo meu fio para ele não me atrapalhar e pego o fio rosa. Venho aqui e vou fazer o meu primeiro ponto alto em rosa. Meu segundo ponto alto em rosa. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto, desse jeito. E o meu último, coloco meu fio para trás, troco de cor com o meu fio branco. Desse jeito, agora eu vou retirar o meu clipe pra gente fazer os nossos pontos altos em branco.
Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto, vou fazer o meu segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto, penúltimo e quinto ponto alto. E agora, vou retirar o meu clipe e vou fazer o meu sexto e último ponto alto. Aqui já é o meu rosa, então eu vou tirar também, porque a gente vai finalizar com 2 pontos altos em rosa. Então, aqui, vou fazer o meu último ponto alto branco. Deixo as minhas 2 argolinhas. Coloco meu fio para trás, troco de cor com o fio rosa. Desse jeito. E agora eu vou finalizar fazendo 2 pontos altos em rosa. Então, fiz o primeiro, vou fazer o segundo, deixar 2 argolinhas, coloco meu fio para trás, troco de cor com o meu fio rosa e vou finalizar a minha carreira fazendo pontos altos em branco. Bom, então agora, nona carreira de desenho finalizada, e ela ficou desse jeito, e agora a gente vai para a nossa 10ª carreira. Iniciando a nossa 10ª carreira de desenho, tá acabando, faltam só mais 2. Então, agora aqui eu vou já fazer o meu último ponto alto, deixo minhas 2 argolinhas, vou estar retirando o meu primeiro clipe, pra gente poder fazer os nossos pontos altos em rosa. Coloco meu fio para trás e vou fazer a troca de cor. Desse jeito, agora eu vou fazer os meus 2 primeiros pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro. E agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto, deixando as 2 argolinhas pra gente fazer a troca de cor. Coloco o meu fio rosa para trás e pego o meu fio branco. Vou estar retirando o meu clipe. E fazendo os meus pontos altos em branco. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Vou para o meu penúltimo ponto alto, o quarto. E agora, o meu último e quinto ponto alto. Vou deixar 2 argolinhas. Coloco meu fio branco para trás, venho com meu fio rosa, fazendo a troca de cor. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos em rosa. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. E ali, eu vou agora tirar o nó da minha linha, porque a gente fica intercalando, ela vai fazendo nó sozinha. Então, aqui eu vou tirar o meu clipe e fazer o meu último ponto alto rosa. Vou deixar minhas 2 argolinhas, deixo meu fio rosa para trás e pego meu fio branco. E agora eu vou terminar essa carreira fazendo os pontos altos em branco. Décima carreira de desenho finalizada e agora a gente vai fazer a nossa 11ª e penúltima carreira do nosso desenho. Penúltima carreira do nosso desenho e carreira de número 11, e aqui a gente não vai mais trocar com o branco, a gente vai estar usando só a cor rosa, então deixei só meus 2 marcadores. Então aqui vou fazer o meu penúltimo ponto e agora o meu último ponto alto em branco. Vou deixar 2 argolinhas, coloco a minha linha branca para trás, pego a minha linha rosa. Desse jeito, fazendo a troca de cor, retiro o meu clipe e vou fazer 9 pontos altos em rosa. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Puxo o fio para poder ele ficar rente e ficar esticadinho. Vou fazer o meu segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto.
quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo ponto alto, meu oitavo e penúltimo ponto alto, e agora o meu nono e último ponto alto. Então, vou retirar o meu clipe, vou fazer o meu ponto alto deixando 2 argolinhas. Desse jeito, eu coloco o meu fio rosa para trás, faço a troca de cor com o meu fio branco e finalizo a minha carreira fazendo pontos altos em branco. E desse jeito, a nossa 11ª carreira está finalizada. Então, agora a gente vai para a próxima carreira e última para finalizar nosso desenho. Última carreira de desenho, totalizando as nossas 12 carreiras de desenho. Então, aqui, vou fazer o meu último ponto alto, vou tirar o meu clipe e aqui vou fazer 8 pontos altos. Então, já fiz o meu último ponto alto, deixando as 2 argolinhas, fiz a troca de cor, puxei o meu fio para poder ficar rente e vou fazer os meus pontos altos em rosa. Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto, sexto ponto alto, penúltimo ponto alto e sétimo dessa carreira. E agora, vou retirar o meu clipe e fazer o nosso 8º e último ponto alto da nossa carreira de desenho. Vou fazer o meu ponto, vou deixar 2 alcinhas, coloco o meu fio rosa para trás e troco com o meu fio branco. E agora, eu vou finalizar esta carreira fazendo pontos altos em branco. Então, as nossas carreiras de desenho, tanto do lado direito e agora do lado esquerdo, está finalizada. E ela ficou desse jeito aqui, e agora a gente vai ver o resultado final. Bom, terminamos e os nossos olhos ficaram desse jeito, tanto o lado esquerdo que acabamos de fazer e o lado direito que fizemos no começo do vídeo. Então agora eu vou fazer as 16 carreiras que nem eu fiz no começo de um olho e agora eu vou finalizar fazendo as outras 16 carreiras do outro olho e fazer também a costura da lateral e da parte de cima para fechar. E na parte de dentro, ela ficou desse jeito aqui, ó, a nossa troca de cor, tanto do branco pronto pro rosa. E aqui nas pontinhas tem o nosso acabamento dessa parte e também do outro lado. E agora, vou fazer o acabamento dessa parte daqui. Então, já fizemos daqui do começo e agora eu vou fazer daqui do final. O nosso acabamento vai ficar bem bonitinho. Já cortei o meu fio e eu deixei até que um pouquinho ali razoável, mas você pode cortar menor também. Bom, agora eu vou estar fazendo os meus pontos altos brancos normalmente, porque a gente está fazendo as 16 carreiras, então a gente vai seguir os pontos normalmente. Vou segurar o meu fio rosa que ficou e vou fazer o meu primeiro ponto alto, para poder esconder ele. Desse jeito aqui, eu vou fazer os meus pontos altos e vou segurando esse fio para poder ele ficar escondido. Se você quiser, você pode também puxar um pouquinho do fio para que ele fique esticadinho quando a gente estiver escondendo ele nessa parte. Então, aqui eu fiz um total de 5 pontos altos, então depois que eu terminei esses 5, ele já estava completamente escondido. Então, já fiz 4, vou fazer agora o meu último ponto alto e o meu fiapinho rosa, ele já vai estar escondido completamente. Então, ele ficou desse jeito. E eu acho que o acabamento assim fica um pouco mais bonito do que você cortar, fazer um nozinho e talvez passar cola, não sei. Então, eu fiz desse jeito aqui,
que foi completamente diferente do que eu fiz da outra touca, que eu fiz o nozinho, porque eram duas cores diferentes. Enfim, fiz desse jeito e agora eu vou continuar fazendo as minhas carreiras de ponto alto sobre ponto alto até o final. Finalizei as minhas carreiras e agora eu vou explicar um pouquinho essa parte das 16 carreiras. Bom, aqui tem 16 carreiras certinho e o meu fio tá aqui embaixo. Quando formos fazer a costura, a gente vai fazer a costura subindo lá pra cima para fazer o acabamento. Se você fez as 16 carreiras e o seu ponto ficou aqui em cima e não aqui embaixo, você pode desmanchar uma carreira para fazer 15 para poder a gente fazer subir e fazer o acabamento lá em cima. Então aqui, pra gente iniciar a nossa costura dos pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha desse jeito pra gente começar a ter uma altura do ponto baixo. Vou virar pro outro lado, essa parte daqui tem que ficar pra dentro e essa parte aqui do desenho tem que ficar pra fora, pra parte da costura. Então agora eu vou virar o meu trabalho para poder ele ficar na posição certa pra gente fazer a costura. Vou juntar as duas partes. Aqui no final você pode colocar um clipe para ela poder ficar juntinha uma do lado da outra. Então aqui eu vou vir no meu primeiro ponto de base, vou puxar o meu fio por dentro dela desse jeito e vou pegar o meu fio e fechar com um ponto baixo, desse jeito. No próximo ponto, eu já venho no meu ponto de base, desse jeito aqui. Venho no outro, vou pegar o meu fio, vou passar pelos dois espacinhos, desse jeito. Vou pegar novamente o meu fio e passar pelos dois, desse jeito, fazendo meu ponto baixo. Então, vou de novo pelo meu primeiro ponto de base, pelo segundo. Vou pegar o meu fio, vou passar pelos dois, pego o outro fio e fecho. Desse jeito, a gente já tem 3 pontos baixos. Então, aqui, eu coloquei um pouco mais perto e vou repetir de novo. Desse jeito, fica 2 argolinhas e fecho. Essa parte você também pode fazer a costura em ponto baixíssimo. Então, você vem nesses 2 pontos e só puxa para poder fechar ele. Então, agora, eu vou fazer essa costura até chegar do outro lado da minha carreira. Já estou aqui terminando de fazer a minha costura dos pontos baixos. E aqui eu já tô no meu último ponto de base
e terminei de fazer aqui os meus pontos baixos. Então, carreira finalizada, e ela ficou desse jeito, a minha costura. E agora, a gente vai fazer a costura da parte de cima. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho de linha pra gente tá fazendo essa parte. E aqui, você pode deixar um pouco menos de linha. Eu deixei muita linha pra poder fazer essa parte. Então, você pode separar um pouco menos do que eu deixei aqui. Vou puxar toda a minha linha pra poder ela ficar bem esticadinha. E aqui, pra gente fazer a costura da parte de cima, a gente vai intercalando um zigue-zague pelos espaços dos pontos altos. Então, eu venho, puxo por um desse lado, venho no outro ponto, vou puxar para trás, desse jeito, coloquei mais perto a câmera. Então, venho, puxo para frente, vou no próximo, vou puxar para trás, venho no próximo, puxo para frente. E num certo momento, que ele estiver assim, a gente vai puxar todo o fio, para que ele fique franzido e fique bem fechado até o final da nossa touca. Então, agora, eu vou ficar fazendo isso, de passar o meu fio para trás e para frente, para trás e para frente, e vou puxar para franzir. Terminei de fazer essa parte de passar o meu fio para trás e para frente e puxar ele, e ele ficou desse jeito bem franzidinho. Então agora, para poder ele ficar um pouco mais fechado, eu vou vir entre esses franzidos que ficaram e vou puxar o meu fio de novo. Então, vou passar a minha agulha por dentro deles, desse jeito daqui, vou pegar o meu fio e com muito cuidado, eu vou puxar o meu fio desse jeito, para que ele fique um pouco mais fechado. Essa parte você faz com bastante cuidado, porque às vezes a linha pode começar a soltar. Então, ela pode desfiar também, pelo jeito que a gente pode estar fazendo, com muita tensão de força. Geralmente, essa parte eu costumo fazer, pegar, puxar meu fio com muita força, então ela desfia. Então, tome muito cuidado e não puxa com força. Tô terminando de fazer essa parte e ela já tá bem mais fechadinha do que tava no começo. Então, agora, eu vou só terminar de ajeitar ela e vou começar a fazer os meus nozinhos pra gente poder terminar de fazer a costura e fechar ela certinho pra gente finalizar a nossa touca.
Já estou aqui terminando de fazer a minha costura e aqui nessa parte ela já tá bem fechadinha, então eu vou só finalizar fazendo os meus nozinhos pra gente deixar esse ponto mais firme com os nós. Então eu vou vir desse jeito, como se eu fosse puxar de novo. Vou fazer essa argolinha e vou puxar fazendo o meu nozinho. Vou vir do outro lado também, fazendo isso. Não precisa ser um nó gigante, nem muita quantidade de nozinho. Não, é só uma coisa mesmo pro fio ficar preso e não ficar soltando depois de a gente já ter franzido toda essa parte. Então, venho aqui, pego o meu fio e faço o meu nozinho. Venho de novo aqui, pego o meu fio, deixo um pouquinho e faço o meu nozinho. Desse jeito daqui, eu fiz apenas 3 nozinhos, pra mim já é o mais que o suficiente, e vou virar a minha touca, pra ver se tá certinho, se tá tudo fechado, e se ainda ficar um pouco aberto, você pode fazer um pouco mais de nozinhos ou franzir um pouco mais. Então, depois disso, você vai cortar o fio e a sua touca já está finalizada. Bom, o tutorial chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha colocado todas as informações que eu deixei de fora do último vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo todos. E muito obrigada pelos mil inscritos aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.